Quando a intervenção comportamental não é o principal para o paciente. É sobre esse caso que eu quero te contar agora. Esse é o Pode Criar e meu nome é Natália Eringer. Eita. Joguei a bomba. Eu só quero saber, eu quero entender isso daí. É claro, né, que a gente sabe que a terapia comportamental é a espinha dorsal do tratamento do autismo, que é o que tem mais evidência. Mas eu quero contar um caso que aconteceu comigo, assim, de um paciente que esse não era o eixo central da intervenção. Esse paciente, ele chegou para mim, ele tinha 1 ano e pouquinho, e quando ele chegou, ele tinha um perfil de desenvolvimento que ainda ficava muito dúbio se era um diagnóstico de autismo ou outra questão, porque o perfil motor dele Entendi. era muito complicado, muito atraso motor, que impactava o ganho de todas as outras habilidades. E aí, esse paciente foi um desafio muito grande. Eu peguei muita supervisão com a físio que trabalhava com Denver e com análise do comportamento, porque o motor dele, naquele momento, era o que tinha maior impacto. E a gente precisou repensar todo o paradigma do que para aquele paciente, naquele momento, era o principal. E aí o raciocínio clínico, eu acho que ele é rei. Né? Que naquele momento a intensidade da intervenção não veio pela análise do comportamento, a SDM Denver. A gente precisou fazer um intensivão motor. Nossa, né? isso é muito legal, porque assim, quando a criança tem um nível 1 e ela tem consciência sobre as suas questões motoras, isso impacta muito no Demais. desenvolvimento dela. Ela começa a recusar, né, alguns tipos de atividade que ela se vê frente a fazer porque ela não dá conta. O Não dá custo da conta. resposta É era muito muito alto para esse grande. paciente. E aí, o que Exatamente. começou a acontecer? Na primeira reavaliação desse paciente, após ali 4 meses, ele tinha crescido em várias habilidades, mas o motor estava ficando para trás. Olha E aí eu só. precisei passar a mão no telefone, né, conversar com o médico, para a gente pensar em outras avaliações genéticas também, de outros tipos de raciocínio, porque tudo tinha evoluído. E como ele veio muito pequenininho, a orientação social tinha melhorado. Mas o que aconteceu nas próximas, as próximas reavaliações? As coisas começaram a estagnar. Chegou uma hora que tudo as primeiras avaliações, Sim. tudo evoluía e o motor O motor ficava aqui. ficava. Aí começamos como supervisão de uma físio. A físio, aumentamos hora de físio, aumentamos horas de TO. E as outras habilidades, chegou um momento que o brincar também não avançava. Que as Exato. coisas Precisava estagnaram. disso Estagnar. também. E aí, o que que a gente pode confundir muito crianças com atraso motor com autismo? Não, o autismo tem atraso motor, mas Sim. nem todo atraso motor também é autismo, né? Porque Esse caso fechou os dois. fechou os dois. só. Mas no início não estava claro Não, isso. por quê? Porque o atraso motor, ele pode refletir em uma brincadeira mais pobre e repetitiva. Porque aquele brincar repetitivo é aquilo que a criança sabe fazer, então ela vai fazer várias vezes, porque o custo de resposta é menor. Se ela tem que fazer uma variação, se ela tem que fazer uma ação diferente, ela vai precisar movimentar-se muito mais e isso gera gasto de energia. Gente, custo de resposta nesses perfis, pra mim, é a palavra de chave, assim, pra gente guardar. Sim. Eu lembro que eu precisei ir numa sessão da físio, porque ele tava indo muito bem na físio. E no início da intervenção, chegou um momento que a físio me ligou e falou assim: Natália, ele não quer entrar mais aqui. E o que a gente mais precisava era da Sim. Era físio da nesse físio. momento. Sim. Aí fui pra sala da físio. Eu amo fazer isso. Na minha clínica só tem psicologia, mas a gente tem os Os profissionais parceiros, né? que a gente tem esse relacionamento. Então eu fui fazer uma sessão com a físio, observar. E aí é tão legal essa construção desse saber compartilhado, que a físio me explicou, né? O que ela precisava naquele momento era que ele ficasse em pé. E aí ela colocou ele como se fosse tipo uma caminha, não era isso, né? Pra ele ficar em pezinho com os brinquedos. Só que aí o brinquedo que ele tinha interesse tava assim, quanto mais ele chegava perto, ela precisava que ele ficasse mais em pé e fosse caminhando para pegar o brinquedinho. Só que ele tentava, quando ele estava aqui,
ela Ela afastava chegava. o brinquedo. Aí ele chegava mais perto, ela afastava, até que ele entrava e se desregulava todinho. Porque não estava tendo Não dava, acesso àquilo. Ele tinha o esforço e não tinha a recompensa. E aí eu conversei com ela, assim, expliquei isso. Eu falei, olha, o custo de resposta para ele já é muito alto. Ele se esforça e você Não tira. tenha- Se esforça e tira. Chega uma hora que ele cansa, assim. Sim, ele não vai fazer. Não vai Não ficar. vai. E aí, naquele dia, assim, tava eu, ela e a mãe. E aí eu falei assim, tá, me explica o que é que você precisa. E tinha que fazer, segurar de um jeitinho, assim, também na bundinha dele, pra No ficar quadril, em pé, né? no quadril. E nesse caso a mãe era médica, então também sabia fazer as manobras ali. Eu falei, tá, fica com ele. E ele precisa ficar mais tempo aqui. E eu fui pra frente dele, eu fui brincar com ele, eu fui cantar. E aí ela ficava assim, Nath, parece que você tá fazendo milagre. Eu falei, não, milagre é o que você tá fazendo aqui no motor pra gente. E uma coisa simples. E andou com ajustes Agora, simples de liderança, né? De comportamento. Uma coisa importante, né? Você tá falando, você começou falando disso, né? Que nem sempre a intervenção comportamental é mais importante. Então, assim, aqui a gente tá falando do motor, como o terapeuta que atua na intervenção precoce precisa ter um conhecimento amplo para de entender desenvolvimento que é aquilo, infantil né? e que é aquilo pra gente poder falar, ops, não é comigo e agora. eu Vocês viram quero que a trazer de avaliação ajuda. foi um marcador pro meu raciocínio clínico. Não, e eu Exatamente. queria falar algo que eu já vi acontecer, né? Tem um paciente que acontece muito, que é ele tem questões de comportamento frente às questões motoras. Olha só. E aí a gente fica assim, não, é porque deu demanda. Não foi porque deu demanda, Que é é porque difícil ele pra não dá ele. conta. E aí a gente vai precisar. Então, assim, essa criança mesmo, ele tá agora num processo em que ele vai precisar pegar no lápis, escrever, porque a demanda da escola tá sendo essa. Só que ele percebe que ele não dá conta de escrever o nome dele. E aí São isso não casos é que a gente- gestão de comportamento E aí não, inadequado, é aí cuidar de outra coisa. eu tô com a TO falando, ó, a gente vai precisar trabalhar em cima disso, Sim. porque se a gente Precisa-se não de dá segurança, adaptação. a gente não der segurança. E aí ela colocou, né, o lápis adaptado, a gente pegou alguns joguinhos que trabalhem mais essa motricidade fina, que tenha um reforçador que ele gosta muito de fazer para trabalhar. Então não é comportamento, era uma questão motora. E sabe o que a gente está falando aqui também? Olha só, todos nós buscamos outros profissionais para nos ajudar Sim, naquilo que perfeito. está impactando no desenvolvimento da criança. Então eu gosto muito de usar uma frase assim, clássica. Cada um no seu quadrado. Por que eu quero trazer isso? Gente, a gente não vai dar conta de tudo. Sim. Então, uma vez eu dei uma supervisão para uma pessoa e ela tava me falando assim, David, como que eu resolvo esse problema? A criança, ela tem uma busca sensorial muito grande, ela tá mordendo o pé da cadeira, ela Isso tá é pulando, fugindo. Eu falei assim, olha, encaminha para TO. Não é você que vai fazer essa intervenção. Você se deu a resposta. Ela tá com busca sensorial. Quem vai resolver isso vai ser a terapia ocupacional. Não, Então e a gente é tão tem legal que isso, porque esse caso meu, chegou um momento que a físio, e aí a gente sempre conversava, eu, a TO e a físio para discutir esse caso, chegou um momento que não era mais a físio. Era hora de intensificar a TO. A gente mantinha a intervenção comportamental, mas a intensidade maior, porque se a gente não melhorasse motor e sensorial, O sensório motor tá na na base da base. aprendizagem. gente, a Exato. minha sessão, ela parecia muito mais uma sessão de psicomotricidade, Sim. porque tinha todas as adaptações. E aí, tinha uma questão. Ele estava num nível do brincar sensorial, Simbólico. Exploratório. exploratório. Muito obrigada, universitário. Tava lá no exploratório. Pra gente ir pro funcional, ele precisou de muita adaptação. E essas adaptações posturais vieram todas da físio e da TO. Olha só. E eu que precisava iniciar mais suporte para menos suporte, diferente do que é uma outra criança que não tem Sim. uma questão motora grave. Sim. E a questão dele era grave. Então, foi um desafio para mim montar um planejamento de sessão que saía da minha zona de conforto. Porque o motor dava muito impacto. O custo de toda a resposta dele, ele era uma criança também hipotônico, que ficava muito cansado na sessão. Então, eu
eu fiz muitas. Foi um ano que eu aprendi muito de comportamento motor, porque eu fazia supervisão com fisioterapeuta, que também ela era analista do comportamento, também tinha certificação em Denver. Mas assim, eu sentava com ela me mandava filmar os meus atendimentos. Eu era supervisora do caso e fazia supervisão. Perfeito, né? Para mim, nesse caso, o que me ajudou a ter esse raciocínio clínico foi a avaliação e ver o que não evoluiu. E poder chamar toda a equipe e falar, físio, a bola tá com você. Exato. E ela me falava, Natália, eu preciso de mais tempo. E aí a gente tem que flexibilizar o que é mais importante. Sim. E aí, mais uma vez, eu digo, né? Não existe kit autismo. Eu tenho, sim, as diretrizes, mas eu preciso ter o meu olhar clínico para saber o que naquele momento, para aquele paciente, é necessário a gente dar intensidade. Porque essa base foi o que propiciou essa criança depois ter maiores Ganhar ganhos. habilidades. Né? Então é isso, fica aí para vocês esse recado. Lembrem do desenvolvimento global. E se algo não está evoluindo, a gente precisa ter o nosso registro de avaliação para nos ajudar a pensar. E a gente se encontra no nosso próximo episódio com mais um caso.